sermão e o Evangelho de Mateus. Há muitos outros que iremos observar ao longo do tempo que se nos permitir. Eu diria, se o Senhor Jesus não voltar, vamos chamar mais a igreja antes. Mas neste momento estamos a observar um momento na secção muito importante do texto de Mateus, desde este sermão, de forma mais interessante. Podem ir abrir os vossos títulos, vamos dizer até que os versículos 5, vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 26. E gostaria de ler assim o texto, trazer à memória da igreja, se vocês já viram os sinais da história, gostaria de lembrar, muitos têm chegado nos últimos anos, nos últimos meses, talvez viram os sinais da história, mas esta história é missionária, e o século passado, que tive grande impacto quando eu conheci a história. Na verdade, a minha esposa chamou a atenção sobre esta história há alguns anos atrás, e eu fui ouvir um pouco da biografia dela, aliás, vi vídeos dela que mandaram testemunho desta história, e gostaria então de lembrar uma espécie importante para o início deste nosso tempo com a palavra de Deus. O nome desta missionária é Ellen Rosier. Ela nasceu em 1925. Ela veio de uma família católica, mas ela foi estudar para uma escola só de meninas e depois para Cambridge, onde se formou em medicina. E estando ali em Cambridge, ela ouviu o Evangelho e ela converteu-se. E tal como os seus familiares, ou os seus filhos, também irmãos, ela tornou-se missionária. E pela graça de Deus, em 1953, ela então foi uma missionária, foi exercer medicina em Hong Kong e tornou-se também missionária ali. Ela transformou um centro abandonado, ela chegou ali, em um hospital para 100 camas, atendendo bens. Ela atendia também idosos, crianças, além de uma escola de treinamento para médicos. Ela fundou 48 clínicas rurais numa região em que não havia outra ajuda médica por cerca de 240 km em nenhuma direção. Sabemos pela história que ela treinou enfermeiras, também mulheres para servir como enfermeiras, evangelistas também, que por sua vez administravam clínicas e dispensários em diferentes regiões. Por causa deste imenso trabalho, ela ficou muito estressada. E esse stress, por causa do trabalho excessivo, mudou um pouco o temperamento de Ellen e às vezes ela perdia o controle. Após algumas situações em que tratou mal, alguns meus pacientes que vieram à sua casa, alguns missionários locais mais antigos ficaram tristes com ela. Já que todos os que visitavam eram tratados por eles com gentileza e respeito. Então a própria doutora, ela explica esta situação que ela está a passar com as pessoas. E ela diz, mas esta Danga deu-me uma lição por causa deste comportamento cristão. Não desculpa a si mesma, disse Danga. Chama o pecado de pecado e ira de ira. Então, o facto de que a sua pele branca não faz de você alguém melhor do que nós. Esta palavra da Danga. Você precisa da purificação de Deus e do seu perdão. De ser preenchida e habitada por Ele. Da mesma forma que nós precisamos. Se você pode mostrar apenas a doutora Ellen, é melhor voltar para casa. As pessoas precisam de ver Jesus. Então vem o texto. Esta senhora doutora Ellen. Justin Ellen, nos homens relatados na história, diz que o Congo se tornou independente da Bélgica em 1960. E a Guerra Civil estourou em 1964. Todas as instalações médicas que haviam sido estabelecidas foram destruídas e ela estava entre 10 missionários distantes, colocados em prisão domiciliar pelas forças rebeldes por várias semanas. Após a tentativa de fuga, ela foi arrastada de volta e nisto ela foi espancada, humilhada e ameaçada. Na noite de 29 de outubro de 1964, o horror ultrapassou todos os limites. E a doutora Ellen Rosier, que tinha
39 anos na altura, foi brutalmente violada. Ela mesma conta. Naquela noite terrível, espancada e magoada, aterrorizada e tentada, indisivelmente sozinha, senti que finalmente Deus havia falhado comigo. Certamente eu podia ter entrado mais cedo, certamente as coisas não precisavam ter ido tão longe. Eu havia alcançado o que parecia ser a profundidade máxima do desespero. Então, ainda, na escuridão, ela diz ter sentido a voz do Senhor. E foi isto que ela percebeu de Deus. Tu pediste quando cometeste este privilégio de ser missionária. É isso. Tu não queres isso? Eles não estão a atacar a ti, estão a atacar a mim. Através desta experiência brutal, diz ela, da tentação, Deus se encontrou comigo com os braços estendidos mortos. Foi uma experiência inacreditável. Ele estava tão compreensivo, o seu conforto foi tão completo, de repente eu sabia, realmente sabia que o seu amor era indescritivelmente suficiente. Ele me amava, ele entendeu, estendeu não apenas a minha miséria desesperada, ou melhor, ele entendeu não apenas a minha miséria desesperada, mas também os meus desejos. Eu sabia que Filipenses 4:19, meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas, a glória em Cristo Jesus. Era verdade a todos os níveis. Não apenas em uma prateleira espiritual onde eu tentar arrancá-la. Ele estava realmente a oferecer privilégios amável de compartilhar de alguma maneira a união dos seus filhos. Antes do resgate acontecer, os soldados rebeldes levavam as mulheres a uma para usar delas. Ela diz que se o primeiro ministro fugir, esconder-se. Mas ela escreve, então ela pensou em Jesus. Ela se colocou como ele se colocou como nosso substituto. Ela deu um passo à frente, tanto tinha algumas outras mulheres de passarem um novo trauma, do qual elas poderiam bem possivelmente escapar. Em 1965, ela e os outros foram resgatados, elas voltaram para a Inglaterra. Em 1966, estava a volta à África para construir um novo hospital com 250 camas, maternidades, escolas de medicina e outras mais. Ainda houve muitas provações e dificuldades ali. Depois de 7 anos, ela voltou para a Inglaterra, por motivos de saúde, mas ainda assim o mundo inteiro mobilizou missionários para a cristã e escreveu muitos livros. Agora, eu estava a ouvir esta história, vi vídeo acerca dela, e algo que teve impacto quando ouvi a história e que me surpreendeu é que alguém que sofreu não parecia estar amargurada. Não estava virada. Ela não se afastou do Senhor. Isso era talvez aquilo que os esperava alguém ódio, com raiva, com amargura. Pelo contrário. Os seus sofrimentos contribuíram para uma maior sinceridade com o Senhor, para um serviço a Ele ainda mais dedicado e uma maior paixão pelos vidas. Então pergunta-se, o que é que ela teve esta atitude? Ou esta reação diante do que ela sofreu? Bem, eu não vi na Ellen a ira que era suposta estar ali. Nós sabemos que é certo que ela recebeu de Deus o Pai de misericórdia, toda a solução, o conforto e a fortaleza espiritual que ela precisava naquela altura. Mas era mais do que isso. Ela era uma mulher regenerada, salva, tinha nova natureza, que a capacitou de Deus e Espírito a sofrer como Jesus. Notem como sofreu Jesus, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com trás, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga perfeitamente. Quando ouvia ela, não via ira, não via desânimo, não via amargura.
vi graça, vi alegria, vi amor de Cristo. Bem, eu acredito que todos os crentes, todos os filhos de Deus, já seja que passassem situações melhores ou piores da sua vida, eles terão esta mesma reação dela. Não só porque Deus irá agir, terá de trazer consolo, mas também porque eles, sendo regenerados, sendo salvos, filhos de Deus, fortalecidos pelo Espírito, serão pessoas livres de amarguras, de ira, de raiva, de ódio contra o próximo. Então, com isto em mente, leiam comigo as palavras do Senhor Jesus neste moço. Mateus 5, 21 até o 26. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ou ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. É aqui a leitura da palavra de Deus. E nesta manhã quero convidar a todos a observar comigo três razões pelas quais os crentes não matam no coração. Três razões pelas quais os crentes não matam no coração. Vamos orar. Senhor, te pedimos o teu favor para entender a tua palavra nesta manhã. Senhor, fala aos nossos corações este tema tão relevante para o teu povo. Que nesta manhã cada pessoa que está aqui presente possa avaliar a sua situação diante de ti e perceber se é uma pessoa livre da ira, livre da amargura, livre do ódio, de matar no coração. Porque isso, Senhor, é o que nos faz estar em Cristo. Somos livres destas coisas. E, Senhor, também oramos pelo teu povo, por aqueles que realmente são teus, que nesta manhã saibam fazer sempre quando a ira surgir no coração. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Três razões pelas quais os crentes não matam no coração. A primeira razão, e realmente é a única que vamos ver esta manhã, por isso terão de voltar no próximo domingo para ver o próximo episódio. Os crentes não matam no coração porque não guardam ira. Os crentes não matam no coração porque não guardam ira. Diz assim outra vez o versículo 21 e 22, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matarás estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Antes de começarmos a analisar esse texto, relembro que na semana passada nós chegámos à conclusão de que estamos diante de Messias, de Jesus, como o novo profeta, o grande profeta, aquele que é semelhante a Moisés e que está prestes a dar diante daqueles que o ouvem a sua lei para esta nova aliança que ele está prestes a estabelecer. Nós também lemos em Jeremias capítulo 31 e também em Ezequiel capítulo 36, que são estes textos proféticos acerca da nova aliança que o Filho de Deus, o Messias, iria estabelecer. Que nessa nova aliança, a nova lei que seria dada pelo novo profeta seria colocada onde? No coração. Estaria no meu coração e estaria no teu coração. Então agora nós temos aqui o profeta, o grande Moisés, a dizer ao novo povo de Deus
tudo aquilo que eles devem ter no seu coração e viver, porque eles estão agora unidos ao Messias, fazem parte desta nova aliança. Em suma, aquilo que eu e tu vamos ver é aquilo que se espera das nossas vidas. É aquilo que deve ser a nossa prática. É a atitude do crente. Por causa desta nova natureza que ele tem. Lembro também que a nova natureza nós já vimos no início do sermão, nas bem-aventuranças. Cada uma das bem-aventuranças é um relato da nova natureza do crente. Então o crente agora é capacitado porque ele é manso, porque estamos a falar aqui de ira, e também porque ele é um pacificador, e também porque ele é um misericordioso. O crente agora pode ouvir aquilo que o Senhor está a dizer aqui e, com a habilidade do Espírito Santo, fazer a vontade de Deus. Então o Senhor Jesus começa a primeira das suas declarações antitéticas. O Senhor Jesus diz: vocês ouviram, foi dito aos antigos. Por um lado, nós sabemos estas são as palavras que Moisés disse à primeira geração que saiu do Egito: não matarás. Lembro que este é o 6º mandamento dos 10 mandamentos dados a Israel. Este 6º mandamento será repetido em Deuteronômio capítulo 5 à nova geração que está prestes a entrar na terra prometida. E o Senhor Jesus está simplesmente aqui a relembrar este mandamento que foi ensinado aos antigos. Digo isto porque marquei na semana passada que nós não acreditamos que o Senhor Jesus está aqui a lidar com algum tipo de tradição farisaica. Que o Senhor Jesus está a trazer a interpretação correta dos mandamentos que nunca foram realmente entendidos ou que não foram entendidos por aquela geração de fariseus ou por aqueles que inauguraram as sinagogas e que ensinaram a lei de Deus a esta nova geração de judeus. O Senhor Jesus não está a lidar com isso, nem sequer o Senhor Jesus está a lidar com uma espécie de fusão entre a lei mosaica e a lei que ele agora está a introduzir na nova aliança. Não. O que o Senhor Jesus está a dar é uma nova lei. E esta nova lei é a lei que agora está no meu coração e no teu coração, se somos filhos de Deus. Precisamos de aprender e saber como a viver no nosso dia a dia. Bem, o Senhor Jesus lembrou que há um julgamento para quem mata. E é importante lembrar aquilo que no passado ou na antiguidade foi ensinado acerca disto. Porque muitas vezes, quando nós observamos estas leis mosaicas e dizemos: pronto, agora foi abolida esta lei, agora temos uma nova lei estabelecida, pensamos, então agora parece que não há lei para matar. Que agora não há uma proibição para matar fisicamente alguém. Bem, não só isso ficará desfeito, exatamente aqui, daquilo que o Senhor Jesus irá dar como nova lei, mas também precisamos de entender que aquilo que o Senhor Jesus está a relembrar não foi uma novidade para os antigos da geração de Moisés. Por exemplo, neste capítulo 21, ainda no contexto em que ele está a dar os 10 mandamentos, Moisés diz algo interessante, no versículo 12, isto é o julgamento. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será o quê? Morto. Em outras palavras, a lei mosaica estabelecia para a nação de Israel a pena capital, a pena de morte. Levítico, capítulo 24, versículo 17, este livro que observa ou olha um pouco para os levitas e para a forma sacerdotal do povo de Israel, mas também diz o seguinte: quem matar alguém será o quê? Morto. Então, o mandamento de não matarás era já observado desde aquela altura e já havia consequências, mas atenção, não proibia todas as formas de matar um ser humano. Havia exceções. E não havia pena capital para essas exceções. O termo usado aqui tem a ver com o assassinato intencional do criminoso. Mas há muitos ensinos da Bíblia que deixam claro que a própria pena capital, que é exercida por Israel, não era considerado um assassinato. Entendem? Quando exerciam a pena capital, isso não era um assassinato aos olhos de Deus. Era um julgamento de um assassinato ou qualquer outra situação onde era necessária a pena capital. Também, por exemplo, a guerra justa ou o homicídio acidental, onde as pessoas estavam a trabalhar com um machado, a derrotar uma árvore e de repente a cabeça do machado saía da madeira e batia na cabeça da outra pessoa e ela morria. Era um acidente.
E esta pessoa não tinha que morrer, não tinha a pena capital para esta morte acidental. Ou legítima defesa. Se alguém viesse à minha casa para tentar matar os meus, e eu tinha que defender os meus, e matava esta pessoa para defender os meus, eu não merecia a pena capital. Não era isso que se esperava que acontecesse. No entanto, toda esta ordem acerca do assassinato, acerca da morte, ela não era novidade para aquela geração, porque vocês se lembram, bem no início da história da humanidade, nós temos relatos de assassinatos. Se vocês se lembram, o assassinato intencional foi o terceiro caso relatado nas Escrituras. O primeiro foi quando Adão e Eva comeram do fruto. O segundo caso mencionado nas Escrituras é quando Caim decidiu inventar uma oferta ao Senhor e não seguir a ordem de Deus de ofertas a Deus. E o terceiro pecado acontece com o mesmo Caim. Ele mata o seu irmão. Este é o primeiro assassinato intencional. E notem que nos discursos desta conversa entre Deus e Caim, nós sabemos que Caim arrependeu-se do seu pecado. O que nós vemos claramente é que Caim tinha a noção de que ele merecia morrer porque ele matou o seu irmão. Ele disse: agora eu sou um vagabundo nesta terra e quem me encontrar para o que comigo me matará. Para vingar a ele. Ele tinha esta certeza, na verdade, Deus foi dizer com ele, foi um sinal para que ninguém o matasse. Não só sobre isso, o assassinato intencional foi uma das razões pelas quais Deus trouxe um dilúvio sobre o mundo. Quando lês, ainda um pouco mais à frente, em Gênesis capítulo 4, Caim afasta-se de Deus, ele cria uma civilização, uma cidade, tem uma descendência, e um dos seus descendentes, que tem o nome de Lameque, ele gaba-se diante das suas duas esposas de que ele matou dois homens e um deles um jovem que o pisou. Um assassino intencional. E ele merecia a pena capital. Quando chegamos ao capítulo 6, diz o Senhor no seu relato acerca daquela geração do Noé, de que havia homens na terra de renome, valentes. Esta expressão, muitas vezes bem entendida na nossa língua, significa caçadores de homens. Homens que matavam homens. E eram famosos. Podem imaginar estes homens que causavam grande medo. Uma espécie de Pablo Escobar naquela época. Bem, o Senhor, por causa da corrupção, diz o versículo 11 do capítulo 6 de Gênesis, e por causa da grande violência, ele decide derramar a sua ira sobre a terra. E ele mata toda a humanidade, com exceção de uma família. Bem, o assassinato intencional foi também dirigido por Deus quando fez a sua aliança com Noé e a humanidade, a aliança noética. Nós hoje não observamos quando chove e há um pouco de sol e vemos o arco-íris e Deus nos lembra da sua aliança com a humanidade, de que Ele não vai destruir nem Portugal, nem alguns países de África que estão aqui representados, nem o Brasil, nem qualquer outra nação aqui representada com outro dilúvio. Deus não vai falar. Bem, no texto, nesta aliança que Deus faz com a humanidade, é muito importante. E, na verdade, é daí que nós tiramos esta lei que é universal. É uma lei para todas as nações. Seja onde tu vivas, tu estás debaixo desta lei, desta aliança. Diz o texto, Gênesis capítulo 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então não importa o que governos estabeleçam, e se tu és do Ocidente, do mundo, normalmente a tendência é não cumprir este mandamento de Deus, não seguir esta ordem de Deus e de ter misericórdia com assassinos brutais. Mas desde o início, Deus estabeleceu com toda a humanidade, até que este mundo passe, que isto deve acontecer, que é matar alguém intencionalmente, deve morrer. Esta é a lei de Deus. O Senhor Jesus não está a abolir esta lei, ela permanece nos nossos dias. Para o tempo em que o Senhor Jesus está a fazer o seu sermão, havia
havia muito mais revelação sobre isto. Salomão escreve sobre este tema e ele diz algo importante acerca do caráter de Deus. Notem na tela, diz assim, Provérbios 6, 9, 16 e 19. 6 coisas que Deus aborrece. E a sétima sua alma ruína. Olhos altivos, em outras palavras, pessoas arrogantes, orgulhosas, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama objetos inimigos, pés que se apressam a rever o mal, testemunha falsa que pervertias e que semeia contendas em irmãos. Não é isto que Deus odeia. Que alguém mate outra pessoa. Aliás, o próprio Senhor Jesus lembrou de que este era o primeiro assassino da história. E uma das razões pelas quais ainda há assassinos no mundo. Notem em João 8, versículo 54, o assassinato em sinal da maçã. Que segue passos de Satanás. Ele foi o primeiro assassino da história. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi assassino desde o princípio. Ele promoveu a morte do homem, da mulher e toda a humanidade. Estava nele. Bem, no final das Escrituras, é revelado todo esse assassínio. Apocalipse 2, versículo 15. O assassino não poderá entrar no céu. Fora ficam os cães, uma expressão para falsos mestres, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Agora, esta mensagem continua a ser muito importante para o nosso mundo. Ontem, com a minha esposa, esta notícia nos chocou a saber do nosso país. Estamos a ouvir a notícia nacional e ouvi que Portugal, atualmente, são feitos 50 abortos por dia. E que o próprio Estado, que em Romanos 13 é chamado de ministro de Deus, serve de Deus, para punir os maus e para recompensar os bem, aqueles que fazem bem, financiou em 5,4 milhões de euros as pessoas que fizeram abortos. Penso como cristãos, entendemos que a palavra aborto é um eufemismo para assassinatos. Em Portugal, matam-se 50 bebés por dia. E a igreja, que sabe aquilo que Deus tem dito, e que sabe que a lei que Deus estabeleceu não é e com toda a autoridade continua válida. Ela deve tornar-se uma voz perfeita para a sociedade. E não só isso, também o tema da vida humana é desprezada e assassinada. Muito importante. Há umas semanas, talvez, surgiu este vídeo feito por este homem, Miguel Guilherme, sobre o aborto. E sabem as coisas que nos deixam tristes? Eu não sei se Miguel Guilherme, acho que não. Mas pessoas que não conhecem o Senhor são as maiores vozes contra o assassinato no nosso país. E a igreja está inerte, parece que de repente para nós não há nenhum problema se matam 50 bebés no nosso país. Nós precisamos de levantar, nós precisamos de uso das redes sociais, precisamos de usar as redes sociais desta forma, precisamos de educar a palavra de Deus e lembrar esta nação, aquelas pessoas que vivem neste país, que veem em julgamento que todos os assassinos vão terminar no inferno e pagar por isso toda a eternidade. E precisamos de relembrar esta verdade vez e após vez. Claro. Também temos que dar esperança. E temos que tirar as pessoas que elas podem aprender e fizeram. E ir a Cristo e encontrar em Cristo o perdão e os seus pecados. Seja o que for, até mesmo o assassinato de pessoas, o assassinato de bebês. Não somente isto é importante e que Jesus está a dizer ali, não deixou de ser válido, continua a ser válido para os nossos dias. Os ouvintes de Jesus eram conscientes da valência e da gravidade deste pecado.
Sem dúvida que a maior parte deles concordava com a pena capital para este crime, para o assassinato. E estava convencido que eram eles mesmos inocentes desse mal. É neste ponto então que Jesus introduz a sua fórmula. Eu, porém, vos digo. E isto é, volto a dizer, incrível, estas palavras do Senhor Jesus. Porque, obviamente, fala com autoridade, nós estabelecemos isto na semana passada, ele está a falar como profeta desta nova aliança. Ele é um novo Moisés. E está a falar com autoridade. Agora, o que é incrível, e não se dá o caso da semana passada, que Jesus, ao contrário de Moisés, da antiguidade, da antiga aliança, que falava em nome de Deus, é o Senhor Jesus aqui quem está a dizer, eu, porém, vos digo. Obviamente. O Senhor Jesus devia fazer duas razões. A primeira, porque no final do capítulo 4, o Senhor Jesus fez uma série de milagres que comprovavam que o Espírito Santo agia no meio da vida dele. E comprovava que tudo aquilo que ele dizia vinha de Deus e Deus era com ele. Nós não se podemos. Muito antes de chegar a esse monte, ele se encontrou com o Senhor Jesus e ele disse: ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não está com ele. Então as obras de Jesus traziam, vamos dizer assim, uma prova diante de todos de que as suas palavras eram palavras de Deus. Então aqui diz, eu porém vos digo. Ele tem autoridade para dizer, mas também porque ele é Deus. Lembrem-se sempre disto. Estamos diante do Deus aos homens. São as suas palavras divinas, importantes para o povo de Deus. Bem, o que é que o Senhor Jesus, sendo Deus, quer sentar em primeiro lugar aqui no seu nome? Bem, o que é incrível é que ele, em primeiro lugar, ataca a insuficiente justiça dos fariseus, dos escribas. Eu e tu sabemos que os escribas e fariseus baseavam a sua justiça numa justiça externa e com isso a opinião sobre eles mesmos era altamente elevada. Mas Jesus quer descobrir essa autoconfiança. E ele afirma que ninguém é realmente inocente desse assassinato. Porque o primeiro passo para ser um assassino é ter ira. Aonde? No coração. Ter ira no coração. Os fariseus não se importavam com isso. Para eles, isso não era importante. Se nunca mataste alguém, então tu és justo. Isso faz muito mais além. Alguns dizem que está a lei de Cristo transcende a lei mosaica. E ele diz que há muitos assassinos no mundo. Aliás, há muitos assassinos nesta sala que no passado mataram pessoas no seu coração. A raiva que está por trás desse assassino, a raiva quase ninguém acredita ser pecado, o Senhor Jesus diz, aqui neste texto, é um dos piores pecados que existem. O primeiro efeito das palavras de Jesus é quebrar a ilusão da justiça própria. Com a maior parte das pessoas ao longo da história, isto acontece nesses dias quando vamos na rua e perguntamos às pessoas se elas são fadoras, depende do que és feliz, nós já falamos saudável. Não, estou salvo. Assim eram os fariseus. Eles acreditavam que se havia algum pecado que não eram claramente culpados para o pecado desse assassino. Independente de tudo o resto que tivesse feito, pelo menos nunca tinham cometido homicídio. Mas na lei de Cristo, sobre o qual agora toda a humanidade deve responder, o homicídio do coração é o que levará muitos para o inferno. Lembra-se do texto do Apocalipse? Aqueles assassinos que não podem entrar na vida eterna não são só os que mataram fisicamente, são os que mataram o seu coração. Jesus diz claro que
que um indivíduo culpado de raiva é culpado de assassinato e merece o castigo de um assassino. Notem estas palavras do pastor John MacArthur acerca disto. É possível que um cidadão exemplar, cumpridor da lei, seja tão culpado de assassino como alguém morredor da morte. É possível que um indivíduo que nunca participou sequer numa luta de punhos tenha mais espírito assassino do que um assassino em série. Nos sentimentos mais profundos dos seus corações, muitos sentem raiva e ódio a tal ponto do seu verdadeiro desejo é que a pessoa odiada seja morta. O facto de o medo, a covardia ou a falta de oportunidade não lhes permitir tirar a vida a outra pessoa que odeiam, não diminui a sua culpa perante Deus. Além disso, como o Senhor explica nos 3 exemplos de assassinato do coração a seguir, aqueles que conscientemente desejam a morte de outro indivíduo não estão livres de culpa. Se esta é a situação desta manhã, então precisas de ter dentro do teu carro. De ser uma homicida do coração. E precisas de clamar a Jesus por salvação. É interessante porque no dia em que o Senhor Jesus foi levado do Calvário, houve uma substituição, não sei se lembras. Nessa cruz que o Senhor Jesus carregou e na qual foi crucificado, era a cruz de um assassino. Lembras o nome dele? Barrabás. E o Senhor Jesus vai para essa cruz e Barrabás fica livre. E vai à sua vida. Não sabemos mais nada de Barrabás. Se ele se arrependeu, se ele creu. Mas houve ali uma substituição. Deixa-me dizer o seguinte nesta manhã. Eu e tu, muitas vezes tivemos ira no coração de Deus por muito tempo. E antes de ser Cristo, levava essa nossa marca. Odiávamos pessoas. Desprezávamos pessoas. Havia pessoas que não queriam estar nunca. Isso era ira, amargura do coração. Havia pessoas que não podíamos perdoar. Havia pessoas que nós dizíamos nunca na vida voltarei a ver a casa dessa pessoa. Muitas vezes foi essa a nossa atitude. Sem Cristo. E isso nos fez assassino diante de Deus. Mas o Senhor Jesus foi à frente do Calvário por esse assassino. Eu e tu. Tomou o nosso lugar como tomou o Barrabás. E ali na cruz, eu assassino, com todo o meu ódio, toda a ira contra pessoas que feriram ao longo da minha vida, fui colocado sobre o Senhor Jesus. E Ele pagou o preço. Morreu por esse pecado. Ele se fez assim para que eu fosse assim. Foi isso que aconteceu. Ele morreu naquela cruz. Foi sepultado. Mas ressuscitou a terceira dia. Para dizer-nos que nós temos de dar justificação em Cristo Jesus. Deus é o seu sacrifício. Está pago. E eu e tu agora estamos perdoados dos nossos assassinatos. Então, nesta manhã, se há ira, amargura, no coração de alguém, e está sem salvação, sem conseguir perdoar essas pessoas, sem conseguir reconciliar com as pessoas, então também em Cristo, por favor, para que sejas perdoado dos teus assassinatos. Mas em segundo lugar, para fechar o nosso mês, muitos dos ouvintes estavam descreventes, que já estavam a seguir o Senhor Jesus, que realmente já sabiam o Senhor Jesus, perceberam nesse dia de como crentes eles não podiam mais guardar rancor, ira, amargura no coração. Relembra estas palavras. Eu bem te digo que todo aquele que sem ti disciplinar contra o seu irmão estará sujeito a quê? A julgamento. Vamos fazer aqui um parênteses. Para entenderes que ira é esta que o Senhor está aqui a ensinar. Nós temos as Escrituras apenas 3 tipos de ira.
Uma delas é a ira divina, outra é a ira humana justa e a outra é a ira humana pecaminosa. Ou a ira pecaminosa. Porque também em alguns anjos existe este tipo de ira. A ira divina é um dos temas que mais surpreende os homens. Eu lembro de uma conversa online no Facebook, de uma daquelas debates do Facebook, com uma mulher que era da igreja do Barreiro e que deixou o Senhor. E ela dizia: meu Deus, o Deus que eu amo é só o Deus de amor. Bem, certamente ela inventou Deus para ela. Porque quando lemos as Escrituras é certo que o nosso Deus é um Deus de amor. Mas também é certo e é inegável que desde Gênesis até o Apocalipse o nosso Deus é um Deus de ira. É um Deus que se ira. As Escrituras dizem claramente que o nosso Deus é a pessoa mais amorosa que existe, mas também é a pessoa mais irada que existe. A ira de Deus é a sua oposição perfeita, pura e resoluta a todo o mal. É a forma santa como ele se comporta. É a maneira santa pela qual ele elimina tudo que viola o seu caráter, não se forma a sua vontade. A Bíblia diz que Deus está irado com o ímpio todo o dia. Isso é fácil de entender. Porque nós sabemos que o nosso Deus é santo, santo, santo. E nós sabemos que o nosso Deus é omnisciente. Deus sabe tudo o que fizeste esta semana, em todos os momentos do teu dia, os 7 dias da semana, 24 horas do teu dia. Sabe tudo. Como é que Deus estaria irado? Se Ele viu tudo o que eu e tu fizemos. Mas isto estamos salvos nisto. Escondidos nisto, graças a Deus. Refugiados da ira de Deus. Mas eu sou sem Cristo. Bem, só há uma hipótese. Deus está irado com eles. Porque toda a atividade deles foi violar o caráter de Deus e contra a santidade de Deus. E por isso Deus está irado. Textos como Deuteronômio 32, 41, Salmo 711, João 36, Romanos 18, descreve exatamente este ira de Deus contra a humanidade. Mas não só isso, a Bíblia também fala de ira humana justa. Aqui podemos incluir a ira de Jesus, embora ele sendo Deus homem, a primeira ira estaria também em Jesus, também a ira humana santa estaria em Jesus, porque ele é o homem perfeito. Nós vimos isto, por exemplo, Salmo 2, versículo 12, ontem diz acerca do Messias. Beijai o filho, para que senão o quê? Irrita algumas versões dizem mesmo, beijai bem o filho, para que ele não se irrite. E não sai do caminho, que dentro de pouco se lhe fará o quê? A ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então a ira do Messias inflama-se também contra os malvados e castiga. Esta ira humana imita a ira de Deus. Nós sabemos que Jesus foi irado contra uma vez no templo, ou 2 vezes no templo. Uma delas já aconteceu antes deste monte. Antes deste sermão, o Senhor Jesus entrou naquele lugar e viu estes pecadores a vez, viu a corrupção do templo e ele, com a sua ira, com o seu zelo pela casa de Deus, ele limpou, purificou a casa de Deus. Esta ira aparece também em um debate com os fariseus. Diz Marcos capítulo 3, que o Senhor Jesus viu este homem da mão ressequida e perguntou a todos se era lícito dar alguém sábado. Todos ficaram em silêncio e diz o texto que ao ver a dureza do coração deles, ele se indignou, teve grande ira. Mas pela misericórdia de Deus, curou outro homem. Em Mateus capítulo 23, versículo 17, o Senhor Jesus chamou os fariseus de cegos todos. Então nós podemos concluir, há lugar para uma ira que é santa e que honra a Deus. Mas o tipo de ira que os Deus descreve aqui em Mateus capítulo 5 é uma ira humana pecaminosa. Se nós damos
Este é sempre a verdade notícia diz que quase sempre que o homem se irou, fê-lo de forma pecaminosa. A palavra que é usada no Senhor Jesus aqui é simplesmente estar zangado. E tem a ver com uma ira inquietante. Uma ira que faz a pessoa ferver. Que se alimenta e que não se deixa apagar. Em outras partes do Evangelho, o tempo é usado apenas para a ira que normalmente é o prelúdio da vida que se vai destruir. Vê-se no bordar rancores, na amargura ardente, que se recusa a perdoar. É a ira que alimenta a animosidade e não quer reconciliação. Jesus afirma que esse tipo de ira é a ira de um assassino. A pessoa que se irrita desta forma estará sujeita ao julgamento do texto. Esse julgamento que o Espírito está a ensinar aqui era um julgamento local, feito na própria cidade. Normalmente 23 membros teriam que estar presentes para trazer um julgamento sobre esta pessoa que se irou. Agora, Jesus também passa a mostrar-me que esta ira se manifesta no versículo em que diz: quem proferir um insulto, algumas versões dizem raca, algumas versões mais antigas do regime têm esta expressão raca, estará sujeito a julgamento do tribunal. A palavra insulto, na minha versão, é esta palavra raca, que é uma palavra muito difícil de traduzir. Na verdade, não temos nenhuma palavra idêntica na nossa linguagem, só alguns decidem colocar a palavra não é, ou simplesmente dizer que é um insulto. Mas é um termo maltrato malicioso. Escárnio, calúnia, não ter mais deste sentido de trazer calúnia sobre o irmão, tentar difamar esta pessoa publicamente. Podia ser sentido honesto, inútil, tolo, imbecil, pessoa sem cérebro, cabeça dura, burro. Em suma, tudo isto era para fazer peso sobre a pessoa. Isso está a dizer aqui. Se a tua ira é tão grande que as ações estão a desprezar alguém, então tu estás sujeito ao julgamento do tribunal. Neste julgamento do tribunal há uma referência ao grande cimento de Jerusalém. Agora com os 31 membros, onde os casos mais incríveis eram decididos. Normalmente, este tipo de manifestação de ira acontece, tem visto, acontece muito na igreja. E é triste. Há pessoas que desprezam outras. Há pessoas que não querem falar com outras pessoas. Há pessoas que simplesmente decidiram serem diferentes a certas pessoas. Não querem estar com elas, não querem conversar com elas, não querem viver junto com elas. E isso é o desprezo que o Senhor está a ensinar aqui. Que é fruto, que é a obra de uma ira guardada no seu coração. Mas o Jesus entende mais as suas justificações e diz Jesus: e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A palavra tolo é interessante. Vocês sabem na norte-americana. É a palavra original moros, que originou a palavra americana moron. Assim como idiota. Ou simplesmente tolo. E era frequentemente utilizado na literatura grega para designar um indivíduo obstinado e ímpio. Pode também estar relacionado com a palavra hebraica mará, que significa revoltar-se contra alguém ou alguma coisa. Então, chamar alguém de tolo era a acusão de ser estúpido por um lado e por outro ímpio. Na última parte do judaísmo do segundo tempo, os termos tanto raca, insulto ou tolo eram usados no sentido médico pelos estudiosos judeus para repreender ou rejeitar os teológicos.
O objetivo era olhar e denegrir a outra pessoa. Então todo neste contexto fica mais do que alguém com falta de inteligência. É um julgamento negativo. Privado, prematuro, contra a potência animal. No reino de Deus, as palavras. É ímpio, não é salvo, não pertence ao reino. Assim, o que Jesus está a referir aqui é que uma pessoa que rejeita outros seguidores e o chama de inútil, tolo e sem pensar para ser salvo. É uma pessoa que está sujeita ao inferno. Agora, isto é importante. Porque provavelmente já surgiu da tua mente de espera aí, mas eu lembro de ouvir o chamar tolo alguém. Como assim? Agora, se o Senhor está a dizer, se alguém chamar toda outra pessoa, irá para o inferno. Bem, o próprio Senhor chamou todos os fariseus, a Escritura ensina que nós neste temos que reconhecer quando existe tolice. O Salmo 14 diz, o texto diz todo o seu coração. Não há o quê? Deus. Então o Senhor Jesus não tem aqui em mente com a expressão dolorosa para esta real, ordinária piedade do homem sem Deus. Não. O que está na mente do Senhor Jesus é alguém que em da sua amorosidade do coração, da mágoa do coração, do ódio que tem no próprio coração, chamar a outra pessoa de tudo. O Senhor Jesus não se move dessa forma. Ele está com legitimidade a chamar os homens todos por causa das suas ações. Mas o homem que chama todo o outro é um homem vivido no seu ódio pela sua raiva e pela sua ira. A pessoa que faz isso é uma pessoa que está sujeita ao inferno. É a primeira vez no texto que o Senhor Jesus menciona o inferno. E precisamos de falar sobre isto. O termo que é usado aqui é Gehenna, de fogo, literalmente esta expressão, ou fogo do inferno, ou Gehenna ardente. E esta é uma das formas que aparecem nos Evangelhos, que é familiar para se falar acerca do inferno. Este é um termo que era para falar acerca do vale, chamado vale. Este vale sul de Jerusalém era famoso pelos seus sacrifícios humanos, ao Deus Moloque feito do rei Acaz, o rei César, os seus templos. O profeta Jeremias clamou o julgamento de Deus sobre a região. Ele ameaçou que o vale ficaria conhecido como o vale da mansão, os passos se sentariam os cadáveres postos daqueles que fossem mortos pelas espadas inimigas. E o profeta Isaías, no seu último capítulo, diz o seguinte, que provavelmente é aquilo que o Senhor está a usar aqui, a imagem. Diz o texto, ao saírem, verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, pois o seu verme nunca morrerá, o seu fogo nunca se apagará, e eles serão horror para toda a humanidade. Muito provavelmente, o Senhor Jesus usa esta imagem para falar acerca do inferno. E é muito importante relembrar isto, porque nos nossos dias, infelizmente, não só o mundo não quer saber nada do inferno, ou muitas vezes leva a ideia do inferno, ou as pessoas muitas vezes dizem a minha vida nesta terra é um inferno, e não têm ideia do que isso significa. Esta semana, a minha filha estava a ouvir um podcast. Na verdade, eu estava a ouvir um podcast, e no podcast passado fez uma pergunta a este teólogo. Deus ama as pessoas que estão no inferno. A minha filha, logo rapidamente, o que achas, pai? Antes de ouvir logo o podcast. Eu fiquei caladinho. Sabe? Vamos ouvir logo o podcast. E ouvimos o que ele disse, mas não deu a resposta correta sobre o tema. Assim, parece que estava a fugir à resposta exata para talvez não ofender alguém. Bem, a primeira coisa que eu desejo dizer é que como igreja, nós vamos defender sempre. Pelo menos enquanto nós pastores todos aqui, defender aquilo que a Bíblia afirma. Existe isto no inferno. E o Senhor Jesus falou mais dele do que falou no céu. Ele é real. E há pessoas, todos os dias, a cair nesse lugar. Todos os dias.
para pagar por toda a eternidade a sua rebelião contra Deus. Por isso a igreja se esforça por pregar a igreja primeiro à sua própria casa e depois ao mundo inteiro que é real. Existe um inferno. E eu e tu, pela graça de Deus, fomos tirados do caminho que nos levava para o inferno. Mas não só isso. Sim, Deus não ama as pessoas que estão no inferno. Porquê? Estou a dizer isto. Bem, enquanto os ímpios estão nesta terra, eles desfrutam do amor de criadores do nosso Deus. Dizer que eles vivem no inferno na terra, mesmo em situações difíceis, dizer que vivem no inferno na terra, é não entender a dimensão, o horrível, o terror que será o inferno. Em 2 Tessalonicenses, o Paulo diz à igreja que Deus vai trazer salvação sobre todos aqueles que perseguem, que trazem salvação sobre a igreja. E que essas pessoas vão ser banidas da face de Deus e vão pagar por toda a eternidade eterna de destruição, diz o texto, nesse lugar, no inferno. A única coisa que as pessoas terão no inferno não é o amor de criadores. Terão a sua vida por toda a eternidade. Então, quando o Senhor Jesus anuncia estas palavras, Ele está a chamar a atenção de todos. Aqueles que estão a ouvir. Muitos dos que já têm dito, sim, Senhor, Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus. Eu te amo, quero seguir-te, mas não sei o que é guardar ira no seu coração. E não conseguem reconciliar-se com as pessoas que têm essa ira, não conseguem perdoar os outros que as ofenderam, não conseguem ultrapassar essa situação que Jesus está a dizer na atenção. Porque se tu continuas a guardar essa ira no teu coração, o teu destino final é esse lugar. Ele existe. E ali não há amor de Deus. Ali há ira de Deus por toda a eternidade. Então, muita atenção. Tu, seguidor do Senhor Jesus, tu tens uma nova natureza. Esta é a lei que Deus colocou no teu coração. Por isso, não podes, de forma alguma, guardar ira, rancor, amargura contra o teu irmão. Não podes. Tu podes irar-te. E podes irar-te por caminho de forma errada, com pecado no teu coração. Mas tu vais resolver isso. Tu não vais permanecer aí, não podes. Porque Deus, que te deu o Espírito Santo e a sua palavra e uma igreja, vai perturbar-te até que te arrependas e vais resolver essa ira no teu coração. Se não o fizeres, então não será possível. Porquê que eu digo isto? Uma das maiores tristezas que eu tenho até hoje aqui na nossa igreja foi de uma senhora que eu conheci nos primeiros anos quando cheguei ao Miratejo. Ela vinha de vez em quando à igreja. E ela começou a conhecer a nossa família, simpatizou-se com a nossa família. Ela tinha uma história difícil, violência doméstica na sua vida, a separação do marido, uma vida difícil. E ela procurava, de alguma forma, conversar connosco. Ela muitas vezes foi à nossa casa. E a conversa era sempre a mesma. Ela tinha amargura contra pessoas, tanto descrentes como crentes da igreja. Pessoas que ela não conseguia perdoar. Pessoas que a ofenderam, segundo ela, e que ela não podia, de forma alguma, reconciliar-se com elas. E nós conversámos sobre isso anos a fio. Sempre fomos ao mesmo tema. Precisa de perdoar. 1 João diz, se nós dizemos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, o amor de Deus não está em nós. Ainda assim, nunca foi capaz de apanhar o telefone, encontrar-se com estas pessoas e perdoar e reconciliar-se. Morreu. Morreu assim. Foi para a eternidade, assim. Dizendo, não, eu sou filha de Deus, mas eu não posso perdoar estas pessoas. Não sei, irmão. Mas eu quero ficar com as palavras do Senhor Jesus.
os crentes não matam no coração. Porque eles não guardam ira. Não guardam rancor. Não guardam amargura. Que este seja o teu caso e o meu caso. Vamos orar? Senhores, nós te louvamos esta manhã pela tua verdade. Te louvamos nesta manhã porque na tua graça enviaste o teu Filho para morrer na cruz por assassinos como eu e como muitos nesta sala. Ó Senhor, quando nós ouvimos o Evangelho, certamente nós vimos os nossos assassinatos. Certamente vimos a nossa ira, a nossa amargura, mas obrigado porque em Cristo nós encontramos o perdão. Obrigado porque Ele fez o que era necessário para tirar do nosso coração esta ira e este ódio que nos caracterizava. E obrigado, Senhor, porque agora estamos livres e porque agora, com o Teu Santo Espírito, com esta nova natureza que nós temos, nós vamos ter problemas com pessoas, mas nós não vamos guardar amargura. Nós vamos procurar resolver os nossos conflitos para a glória do Teu nome e para evidenciar que somos novas criaturas, que estamos em Cristo Jesus. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu te peço que todos nesta sala tenham a certeza da sua situação. Que ninguém esteja a brincar com isto. Este é um assunto urgente, sério. E precisamos de vivê-lo. Não só para ter a certeza em nós mesmos de que te pertencemos, mas também, Senhor, para honrar o Teu nome. Porque isto é ser sal e luz neste mundo. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus.